Olá, meus queridos amigos, estudantes como eu, no nosso estudo em grupo Mensageiros, série André Luiz. Hoje nós vamos ler o capítulo 42. Evangelho no ambiente rural. Apagados os comentários mais vivos relativamente ao episódio desagradável, o superior hierárquico daquela grande turma de trabalhadores espirituais indagou do nosso orientador com delicadeza. Nobre Aniceto, valendo-nos da oportunidade, poderias interpretar para nós outros alguma das lições evangélicas ainda hoje? Aniceto aqueceu pressuroso. Notei que o interesse em torno do assunto era enorme. Com grande surpresa, viu que os servidores da gleba traziam ao estimado mentor um livro que não tive dificuldade em identificar. Era um exemplar do Evangelho, que Aniceto abriu firmemente, como quem sabia onde estava a lição do momento. Fixando a página escolhida, começou a meditar, enquanto sublimada luz lhe aureolava a fronte. Houve profundo silêncio. Todos os colaboradores demonstravam grande interesse pela palavra que se fazia. Tudo era aspecto imponente e calmo na natureza. O rebanho bovino acercava-se de nós, atraído por forças magnéticas que não consegui compreender. Alguns muares humildes chegaram, igualmente de longe, e as aves tranquilizaram nas frondes fartas sem um pio. A única voz que toava, leve e branda, era do vento, sussurrando harmonia e frescura. A paisagem não podia ser mais bela. Vestida de ouro líquido do poente, executava a rústica natural do quadro vivo. O ambiente sugeria recordações fiéis dos verdes salões de nosso lar. Aniceto, mergulhando o olhar no sagrado livro, leu em voz alta os versículos 19, 20 e 21 do capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Em seguida, refletiu alguns instantes e comentou com evidente inspiração. Irmãos, recebamos a bênção do campo, louvado o amor e a sabedoria de nosso Pai. Exaltemos o soberano Espírito da vida, que sopra em nós a força eterna da incessante renovação. Ponderemos a palavra do apóstolo da gentilidade, para extrair-lhe o conteúdo divino. Há milênios, a natureza espera a compreensão dos homens. Não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vive em ardente expectação, aguardando o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na terra, mais propriamente considerados filhos de Deus. Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas. Isso, porém, ocorre, meus filhos, porque também o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados da crosta, para que se verifique igualmente a liberdade da glória do homem. Conheço-vos de perto os sacrifícios, abnegados trabalhadores espirituais do solo terrestre. Muitos de vós aqui permaneceis como em múltiplas regiões do planeta, ajudando a companheiros encarnados, acorrentados a ilusões da ganância de ordem material. Quantas vezes nosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo dos negócios terrestres? A maioria dos cultivadores da terra tudo exige sem nada oferecer. Enquanto zelais cuidadosamente pela manutenção das bases da vida, tendes visto a civilização funcionando qual rigorosa máquina de triturar, convertendo-se os homens, nossos irmãos, em pequenos moloques de pão, carne e vinho, absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação, despreocupados do imenso débito para com a natureza amorável e generosa. Eles oprimem as criaturas inferiores, ferem as forças benfeitores da vida, são ingratos para com as fontes do bem.
Atende às indústrias ruralistas, mas pela vaidade e ambição de ganhar que lhes são próprias, que pelo espírito do amor e utilidade, mas também não passam de infelizes servos das paixões desvaradas. Traçam programas de riqueza mentirosa, que lhes constitui a ruína. Escrevem tratados de política econômica, que redundam em terra destruidora. Desenvolve o comércio do ganho indébito, colhendo as complicações internacionais que dão curso à miséria. Dominam os mais fracos e os exploram, acordando, porém, mais tarde, entre os monstros do ódio. É para eles, nossos semelhantes encarnados na crosta, que devemos voltar igualmente os olhos, com espírito de tolerância e fraternidade. Ajudemo-los ainda, agora e sempre. Não esqueçamos que o Senhor está esperando pelo futuro deles. Escutemos os gemidos da criação, pedindo a luz do raciocínio humano, mas não olvidemos também a lágrima desses escravos da corrupção, em cujas fileiras permanecíamos até ontem, auxiliando-nos a despertar a consciência divina para a vida eterna. Ainda que rodeie o campo das vaidades e insolências, auxiliemo-los ainda. O Senhor reserva acréscimos sublimes de valores evolutivos aos seres sacrificados. Não olvidará ele a árvore útil, o animal exterminado, o ser humilde que se consumiu em benefício do outro ser. Cooperemos por nossa vez no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente em nosso débito para com a natureza maternal. Sempre, ao voltarmos à crosta, envolvidos nos fluidos do círculo carnal, levamos muito longe a aquisição do nitrogênio. Convertermos em tragédia mundial o que poderia constituir a procura serena e edificante. Como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem essa substância. E embora se locomova no oceano de nitrogênio, respirando-o na média de 1000 litros por dia, não pode o homem, como nenhum ser vivo do planeta, apropriar-se do nitrogênio do ar. Atentem, por enquanto não permite o Senhor a criação de células nos organismos viventes do nosso mundo que procedam à absorção espontânea desse elemento de importância primordial na manutenção da vida, como acontece ao oxigênio comum. Somente as plantas, infatigáveis, operárias do orbe, conseguem retirá-lo do solo, fixando-o para o entretenimento da vida de outros seres. Cada grão de trigo é uma bênção nitrogenada para o sustento das criaturas. Cada fruto da terra é uma bolsa de açúcar e albumina, repleta de nitrogênio, indispensável ao equilíbrio do organismo dos seres vivos. Todas as indústrias agropecuárias não representam, na essência, senão a procura organizada e metódica do precioso elemento da vida. Se o homem conseguisse fixar 10 gramas, aproximadamente, dos 1000 litros de nitrogênio que ele respira diariamente, a crosta estaria transformada no paraíso verdadeiramente espiritual. Mas, se muito nos dá o Senhor, é razoável que exija a colaboração do nosso esforço na construção da nossa própria felicidade. Mesmo em nosso lar ainda, estamos distantes da grande conquista do alimento espontâneo pelas forças atmosféricas em caráter absoluto. Atenção para esse fato. E o homem, meus amigos, transforma a procura de nitrogênio em movimento de paixões desvairadas, ferindo e sendo ferido, oferecendo e sendo ofendido, escravizando e tornando-se cativo, segregando em densas trevas. Ajudemo-lo a compreender para que se organize uma nova era. Auxiliemo-lo a amar a terra, antes de explorá-la no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais, sem os recursos do extermínio. Nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde esses atenderão às necessidades do homem, e as árvores úteis viverão em meio do respeito que lhe é devido. Nesse tempo sublime, a indústria glorificará o bem,
sentindo-nos o entendimento, a boa vontade, a veneração das leis divinas. Permite-nos-á o Senhor, pelo menos em parte, a solução do problema técnico de fixação do nitrogênio da atmosfera. Ensinemos aos nossos irmãos que a vida não é um roubo incessante, mas que a planta lesa o solo, o animal extermina a planta, o homem assassina o animal, mas um movimento de permuta divina, de cooperação generosa, que nunca perturbaremos sem grave dano à própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. Não condenemos, auxiliemos sempre. A Assembleia, tanto quanto nós, estava sob forte impressão. A Assembleia, lembrem-se, era de animais. Vocês lembram? Aniceto calou-se, contemplou com simpatia os animais e as aves que estavam próximas, como se estivessem a endereçar-lhes profundos pensamentos de amor. E a seguir, fechou o livro sagrado com essas palavras. Observamos com o Evangelho que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus encarnados. Concordamos que as criaturas inferiores têm suportado o peso de iniquidades imensas. Continuemos em auxílio delas, mas não nos percamos em vãs contendas. Os homens esperam também a nossa manifestação espiritual. Desse modo, ajudemo-nos a todos no capítulo do grande entendimento. Esse capítulo é de uma importância fundamental. Eu vou ler essa observação e talvez eu conclua ainda mais no fim. Esse capítulo se fica em apenas um tema. Aniceto, ao explanar o Evangelho, fixa a atenção no nitrogênio, elemento tão importante quanto o oxigênio para a manutenção da vida. Tal elemento não costuma ser exaltado. Ele diz que quando pudermos absorver o nitrogênio, como fazemos com o oxigênio, teremos um paraíso na Terra. Diz ainda que nem mesmo em nosso lar isso é possível. Então, em nosso lar ainda não se alimenta através do que respiram. Nosso lar ainda precisa de alimentos sólidos no sentido deles, sólido em relação a eles, mas ainda precisa o alimento. O nitrogênio que absorvemos geralmente vem de fontes de proteína, o que leva ao consumo de vidas animais. Buscar proteína sem sacrifício é boa iniciativa. Nos vegetais temos dificuldades por conta dos aminoácidos essenciais, não presentes em quantidades e variedades satisfatórias. Completar com derivados de leite e ovos é uma opção, pois teremos proteínas de alto valor biológico sem sacrificar outras vidas. Foi o que ele falou. As fazendas serão laboratórios. Os animais serão abençoados e cuidados com carinho. As aves que vão fornecer os ovos serão bem tratadas. Os animais que vão dar o leite serão bem tratados, porque nós não vamos precisar matá-los. Eles vão continuar evoluindo em contato com a humanidade, com o gesto fraterno de nos proporcionar a proteína. Lembrem, nem no nosso lar isso ainda é possível. E todos vamos evoluir com fraternidade. E com vantagem os animais, pois convívio com os humanos, seja sendo úteis pelo trabalho ou fornecendo alimentos, sem serem mortos. A humanidade cuidando deles com respeito, dando abrigo e alimento, faz com que esses animais acelerem suas evoluções. Como diz Aniceto, valer-se da cooperação dos animais sem os recursos do extermínio. Vale lembrar o que nos relatou a Revista Espírita sobre a vida em Júpiter, a atividade dos animais como trabalhadores. Recomendo que vocês busquem na Revista Espírita, se não me engano é no volume 1, e no nosso grupo de estudo no YouTube está lá a leitura desse artigo inteiro, que fala sobre a atividade animal no planeta Júpiter. É surpreendente. Surpreendente mesmo. Então, meus amigos, o respeito pela natureza é um desafio que cabe a todos nós. Ovos e leites podem ser repostos, é de fácil digestão e não precisamos ter a culpa, entre aspas, não precisamos ter
a necessidade de sacrificar um animal para que a gente possa ter uma proteína de alto valor biológico, porque nós temos responsabilidade para com o corpo que nós recebemos para viver, para desenvolver uma atividade no planeta Terra como encarnados. Então, tirar toda e qualquer fonte de proteína, de nitrogênio de alto valor biológico, de aminoácidos, também é uma temeridade. Então vamos agir com sabedoria. Um grande abraço a vocês, aguardo os comentários que possam contribuir com essa lição.